Durante uma operação deflagrada ontem, os policiais de Alagoas e também da Paraíba prenderam 2 suspeitos de diversos arrombamentos a casas lotéricas e a lojas comerciais. Anderson, os dois estão aqui, Anderson Alves Carvalho e Jackson Viegas Nunes. Eles foram presos na cidade de São Miguel do Taipu, lá em Campina Grande, estado aqui da Paraíba. Os policiais cumpriram mandados de busca e também apreensão e prisão preventiva contra esses 2 suspeitos, envolvidos em inúmeros furtos qualificados no estado de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e também Rio Grande do Norte. Eles foram gravados, olha aí as imagens, por câmeras de segurança em diversos municípios, sempre usando a mesma forma de agir. Aqui em Alagoas, eles foram identificados em ações criminosas em mais de 10 cidades. Os 2 presos foram interrogados e devem ser removidos para Maceió. Vocês lembram disso, né? Vocês lembram, né? Eles entravam nas lojas, inclusive aproveitando a pouca movimentação das pessoas na localidade. Olha isso, ó. Ele dá uma olhada, tira o chapéu e vão arrombar uma lotérica aqui, na maior tranquilidade. Eles usavam sempre na madrugada, né? Olha aí, 3h48 da madrugada aí, olha só. Depois eles voltam aqui, cortam o cadeado e abrem essa porta de correr de uma lotérica e lá dentro fazem um cata para levar o que eles acham que tem de valor. Enquanto isso, as pessoas, essa hora da madrugada, passam em alguma localidade, eles se escondem, evitam ser vistos pelas pessoas, porque aqui tem uma feira próxima. Veja que eles dão uma olhada e já vão forçando a porta, ó. E logicamente em seguida, eles colocam as máscaras e aqui o mapa que a polícia colocou para poder fazer o cerco, inclusive, e prender esses 2 vigaristas, né? Que agora estão no local devido, atrás das grades. Parabéns mais uma vez à polícia, que estava tentando localizar os 2 figurinhas, que aprontaram muito, roubaram muitos comerciantes. Olha só, olha a facilidade como eles faziam. Eles já deviam conhecer toda a movimentação do local, devem ir lá pagar alguma coisa, analisar, ver o circuito interno, ver como é que funciona, para poder dar parte disso. Ó, aqui já estão dentro da lotérica. Veja como eles são profissionais, ó, lanterninha na boca, todo tranquilão, e depois vão lá e fazem um cata, pegam o resto de dinheiro que tem e alguns pertences para ir fomentar a criminalidade. Daqui a pouco a gente vai trazer também mais detalhes ao vivo sobre as prisões e a investigação. O nosso querido Maílson Franklin tem essas informações daqui a pouco. Você, Maílson. Bom dia, Wilson, bom dia a todos que assistem ao Fique Alerta. Estamos falando ao vivo aqui diretamente da sede da DEIC no bairro da Santa Amélia. Os 2 estão presos aqui na carceragem, né, da DEIC. Eles são suspeitos de assaltarem casas lotéricas, aqui em Alagoas, Pernambuco e na Paraíba. Eles foram presos ontem durante uma operação da DEIC na cidade de Campina Grande, interior da Paraíba. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, inclusive vamos conversar com o delegado Tiago Prado, que foi o delegado responsável pelas prisões desses assaltantes. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes diretamente aqui da sede da DEIC. Nós vamos trazer agora os detalhes das prisões de envolvidos em assaltos a casas lotéricas. Nós mostramos agora há pouco aqui no início do programa. Nós conversamos inclusive, e nós vamos conversar a partir de agora, porque o nosso querido Maílson Franklin está ao vivo nesse exato momento com o Dr. Tiago Prado, direto da sede da DEIC, e vai explicar para a gente como tudo aconteceu e como todas essas ações acabaram dando êxito na prisão desses 2 bandidos. Maílson Franklin, é você, boa tarde. Boa tarde agora, Wilson, a todos que assistem ao Fique Alerta. Olha, os presos... esses suspeitos de assaltos a casas lotéricas aqui em Alagoas, Pernambuco e Paraíba foram presos nas cidades de Campina Grande e também na cidade de São Miguel do Taipu, lá no estado da Paraíba. Foi um trabalho de investigação que foi realizado pela DEIC aqui em Alagoas. A gente vai conversar a partir de agora com o delegado Tiago Prado, que foi o coordenador que participou também dessa operação que resultou na prisão dessas 3 pessoas. Foram presos
o Anderson Alves Carvalho e Jackson Viegas Nunes e o Givaldo, é isso, delegado? Givaldo, como? Gildo Alves. Gildo Alves. Inclusive, um deles acabou quebrando as duas pernas porque ele tentou fugir da polícia e acabou pulando de um prédio de 2 andares. Delegado Tiago Prado, boa tarde. Explica pra gente como foi que teve início esse trabalho de investigação, quanto tempo durou para que vocês conseguissem chegar a essas 3 pessoas. Boa tarde, Maílson, Wilson e a todos que acompanham a Pajuçara. Então, Maílson, desde o início de 2018, tínhamos informações de uma quadrilha que estava realizando arrombamentos em estabelecimentos lotéricos aqui do nosso estado, sempre se utilizando dos mesmos operandes, ou seja, agindo de madrugada com moletons, casacos com capuz para esconder o rosto e também com peças rudimentares, tipo alavanca, ferramenta, marreta, para arrombar esses estabelecimentos comerciais e o seu cofre, para assim oferir vantagem ilícita. Então, reunimos esses elementos e começamos a investigar essa quadrilha. Identificamos a princípio que não eram alagoanos, então elevou o grau de dificuldade, de complexidade dessa investigação, até que, mais recentemente, já em 2019, identificamos que esses elementos eram lá da Paraíba, quando então a gente acionou a Polícia Civil da Paraíba, seccional de Itabaiana, e passamos a fazer esse trabalho conjunto. Graças a isso, conseguimos, junto à 17ª Vara Criminal, aqui de Alagoas, a expedição de mandados de prisão e de busca de apreensão, lá em domicílio desses criminosos, lá na cidade de Campina Grande e São Miguel de Itaipu. Portanto, ontem, logo no início da manhã, deflagramos essa operação conjunta entre polícias civis e conseguimos prender 3 elementos. O Jackson e o Anderson vieram conduzidos aqui para Alagoas, onde responderão na justiça alagoana por todos esses crimes praticados por ele. Aqui em Alagoas foram 22 arrombamentos a estabelecimentos lotéricos. 22? 22 somente em Alagoas, e no total foram mais de 40 em todo o Nordeste, né? Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, somando-se assim mais de 40 estabelecimentos lotéricos arrombados, sempre com o mesmo modus operandi. O Gildo, ao tentar fugir do cerco policial feito lá na cidade de Campina Grande, acabou pulando de uma altura de 2 andares, quebrou as 2 pernas e está hospitalizado, está internado lá no Hospital de Traumas de Campina Grande. Por essa razão ele não foi recambiado. Entretanto, assim que receber alta hospitalar, iremos reconduzi-lo para cá, para Alagoas, para que os 3 respondam por todos os crimes praticados aqui no nosso estado. Delegado, os 3 agiam sozinhos ou tinham participação de mais elementos? Há mais elementos envolvidos nessa organização criminosa, né? Entretanto, não vamos divulgar agora, pois a investigação continuará nesse aspecto. Certo é que eles vão ser autuados por mais de 20 arrombamentos, mais de 20 furtos qualificados somente em Alagoas, integrar a organização criminosa e ainda lavagem de dinheiro, uma vez que todo esse dinheiro oferido, né, nos arrombamentos de lotéricas foram empregados, estavam sendo lavados lá no estado da Paraíba. Delegado, então eles não agiam assaltando a mão armada, mas sim furto. Esperava o estabelecimento fechar, né, e eles acabavam agindo no período da noite. Isso, eram chamados gatunos, né? Não envolviam violência nem grave ameaça. Agiam na calada da noite, sem a vigilância dos proprietários de populares ali daquela cidade do interior, arrombavam esses estabelecimentos comerciais e assim conseguiu grande vantagem financeira. Qual foi o material que foi apreendido com eles? Os casacos de moletom utilizados na prática criminosa e também a alavanca e materiais, né, as ferramentas utilizadas por eles para arrombar esses estabelecimentos comerciais e os cofres das lotéricas. Inclusive as imagens que foram divulgadas mostram ele com esse material, né, com esses casacos, essas alavancas. Sim, inclusive alguns dos materiais, ou seja, desses casacos apreendidos com ele ontem, foram utilizados em algumas práticas criminosas. Inclusive vídeos, né, que foram aí entregues à imprensa demonstram o mesmo moletom que foi aqui apreendido sendo utilizado por esses criminosos. Eles confessaram o crime? Sim, confessaram informalmente. Confessaram que cometeram mais de 20 arrombamentos aqui em Alagoas e também em outros estados do Nordeste. Agora eles serão ouvidos formalmente, né, aqui no nosso estado, aqui na DEIC, e tudo será remetido ao Poder Judiciário para que eles passem bom tempo atrás das grades alagoanas. Delegado Tiago Prado, eles são da cidade de Campina Grande mesmo ou daquelas cidades vizinhas lá? Moram em cidades circunvizinhas, né, mas residem na cidade de Campina Grande. Eles escolhiam as casas lotéricas das cidades, eles vinham uma semana antes, como é que eles calculavam esse crime, como é que eles agiam? Olha, mas eles estavam agindo tantas vezes em Alagoas que eles passaram a perceber
como era o perfil de cidade de interior, né? À noite, baixo policiamento, lotéricas em locais pouco monitorados e assim tinham mais facilidade na ação. Agiam de madrugada, na calada da noite, iam lá e arrombavam esses estabelecimentos comerciais. Se aproveitavam da vulnerabilidade anteriormente existente e furtavam toda a quantia em espécie que lá encontravam. Fizeram isso não só em Alagoas, né? Pernambuco, Rio Grande do Norte e também na Paraíba. Quais os crimes que eles vão responder na justiça? Furto qualificado, integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro. A operação continua, delegado? Sim, temos mais elementos identificados que participam desse grupo criminoso e esse também será detido logo mais. Ok, delegado Tiago Prado, para a gente encerrar, quantos policiais participaram dessa operação? Olha, entre policiais civis de Alagoas e da Paraíba, foram cerca de 30 policiais. Parabéns pelo trabalho, por essa operação. O delegado Tiago Prado, que comandou essa operação, conseguiu prender 3 pessoas, né, acusadas de praticar assaltos, mais de 20 arrombamentos a casas lotéricas aqui no interior do estado, né? Eles participavam não só aqui em Alagoas, mas também no estado de Pernambuco e Paraíba. Um dia a casa cai, né? O bandido vai ali, vai arrombando, vai gostando, foi a primeira vez, voltou a segunda, foi a terceira, mas acha que não tem polícia, acha que nunca vai ser preso, que nunca vai cair. E hoje chegou o dia. Os 2 estão presos aqui, né, na carceragem da DEIC, o outro está se recuperando, né, quebrou as pernas, foi tentar fugir da polícia, resolveu pular um prédio de 2 andares, quebrou o fêmur, as 2 pernas, está se recuperando no hospital, mas aí quando ele receber alta, ele vai ser trazido aqui para a DEIC em Maceió e vai pagar pelos crimes aqui na Justiça Alagoana. Voltamos ao estúdio, é com você, Wilson. Exatamente, meu querido Maílson Franco. Literalmente a polícia quebrou as pernas deles, acabou com aquela brincadeirinha. Agora, Maílson, me faça uma pergunta, por favor, ao delegado Dr. Tiago Prado. Parabéns aí pelo excelente trabalho. Exatamente sobre o seguinte: por que eles só queriam casas lotéricas? Eles explicaram para o delegado por que isso? Isso, delegado Tiago Prado, uma pergunta do Wilson Júnior. Por que eles só arrombavam casas lotéricas? Ele chegou a explicar isso para vocês? Não, eles não explicaram isso, mas o fato é que estabelecimentos lotéricos, muitas das vezes, não fazem a chamada sangria, ou seja, o recolhimento da quantia em espécie e remetem para o banco ao final do expediente. Então eles se aproveitavam dessa falha de segurança, falha de procedimento e arrombavam esses estabelecimentos, né, que estavam com o dinheiro ali guardado apenas num cofre e tinham ali toda a facilidade na ação. Claro que os estabelecimentos lotéricos de Alagoas já mudaram esse procedimento padrão, né? Tivemos contato com vários representantes e proprietários de lotéricas aqui do nosso estado, inclusive com a presidente do sindicato, a Flávia, e orientamos que mudassem esse procedimento, de modo a desestimular a prática criminosa. Isso foi adotado e desde março de 2019 já caíram muito essa quantidade de crimes aqui em Alagoas, e com a prisão dessa quadrilha, com certeza, com esse modus operandi não haverá mais. Ou seja, eles tinham essa facilidade, eles achavam que era fácil de entrar, rentável entrar numa casa lotérica, por isso que faziam, né, essa quantidade de arrombamento. Isso, tinham facilidade na ação, ou seja, arrombavam com facilidade, apenas com uma alavanca conseguiam arrombar esse estabelecimento, e tinham rentabilidade no crime, né, lá. Tinha alarme, delegado? Eles tinham um alarme, alguns estabelecimentos lotéricos que tinham alarme, entretanto, eles conseguiam desativá-los antes mesmo dos proprietários conseguirem acionar as forças policiais ali daqueles municípios, né? Lembrando, sim, claro, que municípios do interior têm uma força policial diminuta, né, no período da madrugada, e isso que facilitava a ação dos criminosos. Ou seja, eles planejavam tudo, né? Inclusive escolhiam, né, as cidades, né, que tinham baixo efetivo policial e tal, justamente para tentar fazer esse arrombamento, até mesmo para dificultar, demorar a chegada da polícia até o local, né? Isso, monitorava aquelas cidades, né, que está até a movimentação dos próprios policiais, esperavam que eles parassem de efetuar aquelas rondas, né, ostensivas ali naqueles interiores, e aí sim começavam a agir de forma rápida, antes mesmo dos proprietários acionarem os policiais, diante do alarme acionado, eles já estavam saindo com o dinheiro em mãos. A arma foi apreendida também? Não foi apreendida a arma de fogo, apenas os instrumentos utilizados na prática criminosa. Ok, delegado Tiago Prado, muito obrigado mais uma vez. Voltamos ao estúdio, é com você, Wilson.